Bem-vindos ao nosso Momento Mindfulness de hoje. Mais um dia aqui cultivando a meditação, a plena atenção. E hoje nós vamos dar continuidade à exploração dos obstáculos da mente. Então, como eu já falei nas minhas falas anteriores, existem alguns obstáculos nessa nossa jornada para cultivarmos uma mente tranquila, e eu já explorei a preguiça, já explorei a má vontade e já explorei o desejo. Então hoje nós vamos falar sobre o quarto obstáculo, certo? E o quarto obstáculo para uma mente tranquila é a ansiedade e a inquietação. Eu já falei sobre a ansiedade em uma fala previamente, que vocês podem encontrar no nosso YouTube, Momento Mindfulness. Mas hoje eu vou falar um pouco mais sobre a ansiedade. E também irei dizer sobre alguns passos ou algumas dicas que os nossos professores nos dão que podem facilitar o nosso cultivo da plena atenção. Ok? Então, como eu já disse antes, a ansiedade ela advém da preocupação excessiva com o futuro. Então, toda vez que nós estamos tentando controlar o futuro ou fantasiamos sobre o que pode ou o que não pode acontecer, a mente tende a ficar conturbada, perturbada por esses pensamentos sobre o futuro. E nós começamos a tentar desenvolver mecanismos para controlar o que pode e o que não pode acontecer, sendo que as variáveis, elas são muitas em nossas vidas. E a lei da impermanência, ela não permite que nós tenhamos controle sobre tudo o que ocorre em nossas vidas. Então, muitos de nós, em detrimento de uma mente muito crítica, uma mente perfeccionista, estamos sempre ansiosos por causa dessa necessidade de antecipar o que ainda não aconteceu. E dessa forma, nós acabamos por prejudicar o nosso corpo, a nossa mente, as nossas relações com as pessoas e acabamos por não tomar as melhores decisões. Então, a ansiedade ela já foi reconhecida como a doença do século. É o maior índice de afastamento no trabalho no Brasil hoje em dia, em detrimento dos transtornos de ansiedade, em detrimento da depressão. Então nós precisamos lidar com essa nossa mente. E é importante observarmos essa mente crítica. Talvez seja possível nós começarmos a nos aceitar mais do jeito que somos, aceitar mais a nossa vida, aceitarmos os nossos limites, sabendo que não somos super-heróis, então nós não precisamos ser perfeitos o tempo inteiro. E para ter uma mente menos crítica, nós precisamos refletir sobre a nossa criação, a maneira que os nossos pais nos criaram, de que forma eu ainda busco suprir as expectativas dos meus pais ou as expectativas do que eu ouvi crescendo durante a minha vida, porque por vezes passamos anos repetindo esses padrões, certo? E a ansiedade, ela também pode ser amenizada por meio da equanimidade. Então, à medida que eu aprendo que a vida de fato é feita de altos e baixos, eu começo a ser mais equânime. Então eu não deixo mais a minha mente se afetar nem pelos momentos muito bons, nem pelos momentos muito ruins. Eu começo a estar grato por qualquer coisa que aconteça na minha vida. E isso não significa comodidade ou uma posição de comodismo. A equanimidade está longe de ser comodidade. A equanimidade ela se refere muito mais à resiliência e à paciência de esperar os momentos ruins passar, sabendo que daqui a pouco vem um bom. E quando eu estou vivendo um bom, eu também aproveito, sabendo que ele vai passar. E quando ele acaba, eu não sofro porque ele acabou. E dessa forma, nós conseguimos desenvolver uma mente mais tranquila e estaremos menos ansiosos. Então, por meio da meditação, é possível desenvolver uma mente mais equânime,
porque cada vez mais nós percebemos a impermanência e os altos e baixos da vida. Como diz aquela música do Lulu Santos, né? Como uma onda no mar. Então, nós temos que perceber que a nossa mente é como o mar. Então, chegam ondas boas, ondas ruins, e o nosso dever, por meio da equanimidade, é observarmos tudo isso, sem nos deixarmos levar, agitando a nossa mente, o nosso corpo e o nosso coração. Outra coisa que pode nos ajudar a lidar com a ansiedade é seguir a ideia de buscar não se intoxicar, não entorpecer a mente, seja com comida ou com substâncias tóxicas ou até mesmo com sono, porque se nós estamos fazendo isso, a tendência é que nós fiquemos mais ansiosos. Também é importante nós observarmos a nossa conduta ética, né? Buscar desenvolver uma vida cada vez mais baseada em valores condizentes com o não matar, não roubar, não tirar aquilo que não me foi dado, né? Não infringir violência a outros seres. E também a conduta sexual, observar a nossa relação com a nossa libido é muito importante para nós termos uma mente menos ansiosa, certo? Então, por meio dessas condutas éticas, de buscar ser um ser humano melhor mesmo, eu com certeza estarei mais tranquilo, porque eu estarei em paz comigo e com os demais à minha volta. Então é muito importante observar a ética. Como tem sido a minha conduta ética? Se eu estou sempre pensando em tirar vantagem dos outros, enriquecer por meios ilícitos, ou até mesmo se eu estou sempre interessado em ganhar mais dinheiro para comprar coisas para eu comer ou para eu me intoxicar, tudo isso vai contaminando a nossa mente, nos deixando cada vez mais ansiosos. Então nós devemos buscar ser uma pessoa melhor, por meio de valores e ações éticas, né? E um outro ponto importante para lidar com a ansiedade é nós começarmos a aprender a fazermos as perguntas certas, principalmente a nós mesmos. Então nós temos que desenvolver a capacidade de nos perguntar cada vez mais, a cada momento, da onde advêm essas emoções, da onde advêm esses pensamentos. E por meio dessa aprendizagem de nos perguntarmos, nos auto-indagarmos sobre o que sentimos e o que vivemos, nós começamos a nos preocupar menos com o futuro, porque nós sabemos que estamos fazendo a nossa auto-investigação a cada dia, a cada momento, tomando decisões conscientes. Então é muito importante observarmos se estamos conseguindo fazer as perguntas certas, porque às vezes as perguntas que nós geramos na nossa cabeça só cria mais especulação, mais ansiedade, fantasias. Então é muito importante nós aprendermos a fazermos as perguntas certas, certo? Um outro ponto para termos uma mente e um coração menos ansiosos é nós conseguirmos pensar e refletir sobre o nosso propósito de vida. Você sentado aí agora, qual é o seu propósito de vida de fato? O que você deseja ter conquistado em termos de sabedoria daqui a 5, 10 anos, né? Porque muitos de nós não temos essa noção, nós vivemos em detrimento de um bom trabalho, em detrimento da família, em detrimento de viagens e luxo. Mas qual é o nosso propósito de vida? Então, hoje em dia, essa pergunta ela tem se tornado até um pouco clichê demais, né? Mas ela é muito fundamental. Qual é a marca mesmo que eu quero deixar nesse mundo? E qual é o tipo de sabedoria que eu estou trabalhando hoje para desenvolver? Então, refletirmos sobre o nosso propósito é ideal, porque se nós não tivermos consciência do nosso propósito, as nossas ações elas podem não ser condizentes com esse propósito. Então, eu posso estar num trabalho que não tem nada a ver com o meu propósito, ou eu posso estar num relacionamento amoroso que também não tem a ver com o meu propósito. E dessa forma, minha mente vai estar sempre ansiosa, porque eu não estarei satisfeito. Então, refletirmos sobre o propósito de nossas vidas é ideal, ok?
Pediram aqui para eu dar um exemplo de pergunta certa. Saber fazer as perguntas certas só vai ser possível pela autoinvestigação. Então você mesma deve buscar experimentar essas perguntas, seja no estado meditativo, ou seja quando sentir ansiedade. Comece a se perguntar, por exemplo, por que eu estou ansiosa? O que dessa situação me traz medo? Porque a ansiedade é um estado mental que advém da emoção do medo. Então, medo de quê? E dessa forma eu começo a me auto-indagar. O simples esforço de estar fazendo essa investigação já é um tipo de pergunta certa, porque é muito melhor do que sermos levados pela ansiedade sem nem nos indagarmos o porquê estamos sentindo, né? A Mara também está perguntando se ansiedade e depressão são irmãs gêmeas. Sim, Mara, são dois lados da mesma moeda, como eu falei no vídeo passado, que vocês podem encontrar no nosso canal do YouTube, Momento Mindfulness. Eu falei sobre esses dois lados da mesma moeda, porque a depressão é quando a mente está fixada na culpa e no passado. E a ansiedade é quando a mente está fixada no medo do que pode ou não pode acontecer no futuro. E uma gera a outra. A tendência é que quanto mais ansioso eu seja, talvez eu tenha alguns sintomas de depressão e vice-versa. Quanto mais depressivo, também mais ansioso. Então as duas, com certeza, elas andam juntas, né? A ansiedade e a depressão. E para finalizar minha fala, existem mais alguns pontos. O outro ponto é buscar aproximar-se de pessoas mais velhas, mais sábias, mais maduras, seja na sua família, seja com seus pais, com seus avós, ou com amigos mais velhos, mais experientes, ou até mesmo um terapeuta, um psicólogo, né? Mas a relação com pessoas que têm mais experiência de vida do que você, ela facilita o desenvolvimento da equanimidade, porque você começa a perceber, um dia eu vou ser mais maduro também. Um dia eu aprenderei a ter mais paciência, mais calma. Então, se aproximar e pedir conselhos e conversar com pessoas mais velhas, mais sábias, pode ser muito útil também para lidarmos com nossas ansiedades. Buscar realmente o auxílio de alguém que já passou por muitas ansiedades na vida. Isso ajuda muito a resolvermos mesmo alguns problemas que temos em relação ao futuro. E os dois últimos pontos eu já falei aqui muitas vezes, que são a conversa apropriada e os amigos admiráveis ou sábios com virtudes. Esses dois pontos eles estão presentes enquanto uma ferramenta para lidar com todos os obstáculos mentais. Então, se eu começo a conversar sobre coisas positivas, usar a minha língua para proferir palavras que vão gerar no outro bons sentimentos e bons pensamentos, eu vou estar tendo uma mente menos ansiosa. Isso não significa que eu não posso debater ou falar, por exemplo, sobre política ou ter divergências de opinião e manifestar pela fala. Não significa isso. Significa observar a forma que eu me coloco. Então eu posso ter uma posição, por exemplo, de ativismo político sem utilizar palavras que despertem em mim ou no outro a raiva. Eu posso estar num debate sobre religião ou filosofia sem utilizar palavras agressivas. Então tudo se trata da forma quando nós falamos de conversa apropriada, certo? E em relação aos amigos hábeis ou sábios, são aquelas pessoas que nos inspiram. Então, buscando ter amigos mais calmos, eu serei mais calmo. Se eu tenho amigos muito ansiosos, que estão sempre conversando sobre coisas inábeis e agitando a minha mente, isso vai me trazer naturalmente mais ansiedade, certo? Então, esses foram os meus comentários hoje sobre esse obstáculo mental da ansiedade. E agora eu vou ler alguns comentários. Então eu peço que vocês se manifestem agora. Dúvidas, o que acharam do que eu falei, comentários. Se quiserem que eu faça algum paralelo da minha fala com alguma situação que você está vivenciando na sua vida, esse é o momento de nós interagirmos.
E aí eu lerei alguns comentários e posteriormente faremos a nossa prática de meditação e ao final eu termino de ler todos os comentários, para que aqueles colegas que querem apenas meditar sejam contemplados. Ok? Então comentem como vocês se sentem em relação às suas ansiedades, dúvidas. A Zani diz: comente por favor o medo de sentir medo como fonte de ansiedade. Zani, a ansiedade ela advém desse medo, né? Um mecanismo instintivo do nosso corpo de antecipar a chegada do predador. Então, na nossa evolução, nós aprendemos que se eu ouço, por exemplo, o barulho de um animal, eu devo me sentir ansioso e com medo para que eu não morra. Então, eu vou estar antecipando aquele predador. O problema é que hoje em dia nós estamos frequentemente ansiosos porque tudo se tornou uma ameaça, né? Então, se eu tenho medo de sentir medo, é ainda um pouco mais complexo. Então, o primeiro passo é acolher o medo enquanto uma emoção natural que existe. E à medida que você acolhe o medo, você pode também começar a se indagar: por que eu estou sentindo esse medo? O que tem nesse medo que é real e o que tem nesse medo que a minha mente está criando? E por vezes a gente vai perceber que a maioria dos nossos medos são criações da nossa mente. Ruth, o que eu posso fazer para me ajudar na busca do meu propósito? A meditação, Ruth. Então, à medida que nós meditamos, em estado meditativo, nós podemos também nos indagar sobre esse propósito. O que realmente toca o meu coração? O que me move? Fazendo o que daqui a algum tempo? Como eu me vejo? O que eu estou construindo hoje, né? Que vai me proporcionar um futuro feliz? Então, essa busca do propósito, ela pode ser facilitada por meio da meditação. Porque quando nós atingimos um estado de concentração considerável, nós podemos começar a nos indagar sobre esse propósito também, ok? Então temos aqui algumas outros comentários ótimos da Solange, da Bia, Ângela, Rosana, Cacilda, Marilda. Eu irei lê-los todos após a nossa prática, ok? E quem não comentou ainda pode deixar aí o seu comentário, que ao final eu lerei. Olá, Samuel. Bem-vindo, querido. Então agora, gente, nós vamos fazer a nossa prática meditativa. Podemos ir adotando uma postura confortável aí onde estamos, seja na cadeira ou numa almofada no chão, adotando uma postura ereta, atenta, porém relaxada. Caso eu esteja com muitas dores no meu corpo, eu posso também me deitar ou me recostar em uma cadeira inclinada, buscando neste momento a melhor postura para o seu corpo. E esse pequeno gesto em si já é uma prática de autocuidado. Tomando algumas respirações mais profundas que o normal, enchendo completamente o peito e soltando o ar devagar. Sentindo como é perceber o pulmão cheio e como é perceber o pulmão vazio. E cada vez mais deixando que a respiração assuma o seu fluxo natural. Notando o que acontece entre
o pulmão cheio e o pulmão vazio. O que ocorre entre a inspiração e a expiração? Sentindo os pés, sentindo as pernas, sentindo as nádegas, talvez em contato com o assento, percebendo a região do tronco, abdômen, lombar, sentindo toda a caixa torácica, parte de trás e parte da frente, as costelas, conscientes do peitoral, conscientes da coluna, escápulas e ombros, sentindo também os braços, cotovelos, mãos, pescoço e cabeça equilibrada no topo do pescoço, conscientes dessa conexão dos pés com as pernas, a conexão das pernas com o tronco por meio do quadril, a conexão dos braços com o tronco por meio dos ombros e a conexão da cabeça com o tronco e com o quadril por meio da coluna. E quem sabe aliviando as tensões da face, suavizando a sobrancelha, suavizando a testa, as pálpebras, soltando o maxilar e a língua. Conscientes do corpo sentado, ou deitado, ou em pé. E partindo dessa consciência do corpo aqui, respirando, quem sabe nós possamos abrir espaço para explorarmos os pensamentos e as emoções. Lançando uma pergunta a nós mesmos, enquanto a respiração permanece em pano de fundo. O que me traz ansiedade? Quem me traz ansiedade? Lançando essa pergunta e permitindo que os pensamentos acerca dela surjam e passem. Investigando. O que me deixa ansioso?
pessoas, situações, frustrações, idealizações. E talvez nós possamos identificar que por trás de cada uma dessas ansiedades reside algum medo. O que me deixa ansioso? Talvez problemas familiares, a situação política do país e do mundo. Talvez a questão de não sabermos quando iremos retomar as nossas rotinas no mundo externo. E à medida que vamos investigando o que nos deixa ansiosos, talvez também possamos notar que a falta de controle está presente em cada uma dessas ansiedades. Todas as vezes que a mente identifica que pode estar sob ameaça, ficamos ansiosos. Quais são as suas ansiedades? Medo de quê? E caso eu não identifique nenhuma ansiedade, eu posso imaginar como seria me sentir ansioso. E provavelmente à medida que refletimos sobre a nossa ansiedade e sobre o medo, sintamos em nosso corpo, talvez um frio na barriga, ou uma sensação de suor, ou até mesmo tensão em alguma região do corpo. Nós podemos também acolher essas sensações advindas da ansiedade, permitindo que elas se manifestem e passem. Papai, você pegou seu celular? Mas o nenenzinho parou. O nenenzinho parou. Tá bom. Respirando, retomando a nossa atenção para os pensamentos a cada vez que a mente foge. O que te deixa ansioso? E talvez aprofundando um pouco mais essa reflexão, como costumamos fazer aqui em nossas investigações, eu possa me perguntar: o que está ao meu alcance? Quais são as ações que eu posso fazer, atitudes concretas, para amenizar a minha ansiedade? De que forma
eu posso desenvolver uma relação melhor com a minha fala, com a minha conduta ética, de que forma eu posso me colocar no mundo de uma maneira mais equânime. Talvez notando o tanto de tempo e energia que nós perdemos tentando modificar aquilo que não está no nosso controle. Talvez percebendo que o melhor que podemos fazer é de fato cuidarmos de nós mesmos, independente da situação. E se a mente foge, perdida nos sons, pensamentos ou emoções, retomamos a atenção à investigação que estamos fazendo agora. E se a qualquer momento eu desejar, eu posso retomar o foco apenas à respiração. Caso os pensamentos se tornem muito intensos ou as emoções, podemos a qualquer momento voltar à nossa âncora, que é a respiração. O que eu posso fazer por mim mesmo para ser um pouco menos ansiosa ou ansioso? Talvez pequenas atitudes. Sentindo-nos gratos por termos tirado esse breve tempinho para investigarmos um pouco sobre a nossa ansiedade e retomando a atenção apenas à respiração, permitindo que os pensamentos e as emoções passem e focando no ar que entra e que sai do corpo. Sentindo o ar que entra pelas narinas, passa pela garganta e preenche os pulmões, e posteriormente faz o mesmo caminho de volta à atmosfera. E devagar, nós podemos ir movimentando as extremidades das mãos e dos pés, abrindo os olhos lentamente, e esticando as pernas, alongando o corpo, se espreguiçando. Gratidão pela prática. Eu peço desculpas a vocês aí pela pequena participação da minha filha. Ela entrou aqui no meio da nossa prática, mas faz parte, né? Vamos acolhendo aí a impermanência também dos sons. Mas eu peço desculpas aí pelo som
pelo barulho que você deve ter ouvido. Então agora eu vou continuar a leitura dos comentários, lembrando que vocês podem me seguir aí no Instagram, @mindfulmarcos, e também se inscrevam no nosso canal do YouTube, Momento Mindfulness, certo? Então deixem suas dúvidas agora, comentários de como foi essa prática, como se sentiram, investigando brevemente a ansiedade. Lembrando que esse processo vocês podem fazer consigo mesmos, ok? Vocês podem entrar na postura, perceber o corpo, perceber a respiração, e quando se sentirem levemente um pouco mais concentrados, vocês podem começar a se indagar essas perguntas, deixando que os pensamentos e as emoções cheguem e passem. É importante não entrar em elucubração ou fantasia, mas investigar é possível. E eu posso ir lançando essas perguntas aos poucos, ok? Continuando aqui, Ruth, o que posso fazer? Já respondi essa. Solange, tenho vivido muito ansiosa. Todos nós, não é mesmo, Solange? E a ansiedade, ela não vai deixar de existir por si mesma, né? O que nós estamos fazendo aqui é ir reduzindo a pouco, como eu costumo dizer, água mole em pedra dura. Então, cada vez que nós meditamos, cada vez que no nosso dia a dia nós praticamos a plena atenção, trazendo a consciência para as atividades que estamos fazendo, querendo ou não, nós estamos reduzindo a nossa ansiedade. Então, muitos de nós estamos ansiosos, mas imagine se não estivéssemos meditando ou se não estivéssemos tentando aplicar essas ferramentas. Talvez já teríamos até surtado, né? Então, esse caminho de reduzirmos a nossa ansiedade, ele é longo e requer um esforço, porque como eu costumo dizer no MBSR, que é o programa que nós ensinamos, nós construímos esse corpo e essa mente durante muitos anos. Imagine, 30, 40, 50, 60 anos, 70, 80. Então, para nós desconstruirmos alguns padrões, leva tempo mesmo, né? Então, nós todos estamos ansiosos, mas o segredo é irmos lidando com essa ansiedade a cada dia, vivendo um dia de cada vez. Ok, querida? Definição de equanimidade, qual é? Então, Bia, equanimidade tem muito a ver com um estado em que você não se deixa levar nem pelo que é ruim, nem pelo que é bom. Então, a equanimidade significa eu permanecer estável, equilibrado em qualquer situação. Então, vamos dizer que eu ganho na loteria R$1 milhão. Uma mente equânime, ela não vai se identificar com aquilo. Ela não vai falar, agora minha vida mudou, porque ela sabe que logo depois vai vir um momento ruim. Então, a mesma coisa se alguém me rouba R$1 milhão. Uma mente equânime, ela iria saber, opa, o que aconteceu? Se eu me desesperar, eu não vou poder agir bem. Perante isso, não vou resolver nada. Então, a pessoa equânime nessa situação, ela teria o discernimento de se acalmar e achar a melhor solução. Então, a equanimidade é como se fosse a figura de um bambu. O bambu é o melhor exemplo da equanimidade, porque o vento vem e o vento vai. E o bambu ele permanece fixado na terra, mas flexível, né? Então, a equanimidade é essa capacidade de não nos identificarmos. Eu dei exemplos muito extremos, né? Porque a maioria de nós ganhando ou perdendo R$1 milhão ia ficar completamente alterado. Mas trazendo um pouco mais para a nossa realidade, isso pode ser aplicado nas pequenas coisas do dia a dia. Por exemplo, uma pessoa me dá um feedback, alguma crítica. Eu posso ser equânime, não levar aquilo para o lado pessoal, tentar perceber o que daquilo é real, o que não é, e não me identificar. A mesma coisa com o elogio. Muitos de nós recebemos um elogio e isso mudou meu dia. Mas é porque a mente não é equânime, né? A mente se acostuma só com o que é bom e quando algo que é ruim acontece, fica triste. Então é por isso que nós temos que desenvolver a resiliência e a paciência
de aceitar a impermanência da vida, os altos e baixos. Ângela diz que o momento atual é propício para esse sentimento. Sem dúvida, o momento atual está realçando ainda mais, né? A ansiedade, a melancolia. E é por isso que nós devemos buscar aplicar uma conduta favorável e também refletirmos sobre o nosso papel dentro disso tudo, né, Ângela? Rosana, eu estou ansiosa e sem paciência. Meu amigo me indicou vocês para me ajudar. Ótimo, Rosana. E aqui, nesse espaço, você vai poder ter acesso a várias ferramentas que com certeza podem te ajudar muito, mas o esforço parte de cada um de vocês. Então, por meio da prática e do cultivo da meditação diária, é que cada um vai colhendo os benefícios no seu próprio tempo. E lembrando que o tempo não é qualidade. Então, se você já separa 5, 10 minutos por dia para respirar, para sentir o seu corpo, para perceber como estão os seus pensamentos, as suas emoções, naturalmente a ansiedade ela vai diminuindo e a paciência vai aumentando. Então, seja bem-vinda, Rosana. Marilda, só mesmo agradecer por sua fala. Eu te admiro muito, suas práticas são excelentes. Obrigado, querida. Muito obrigado. Espero que você continue aqui conosco e continue cultivando a meditação, cultivando cada vez mais uma mente mais tranquila, certo? Cacilda, se a crise de ansiedade for muito forte, devemos recorrer aos medicamentos? Cacilda, sem dúvida, essa pergunta é muito boa, inclusive, porque a meditação ela não é um substituto para a psiquiatria. Então, isso tudo vai depender de um diagnóstico de um psicólogo e de um psiquiatra em um trabalho conjunto, né? Então, nós aqui do Momento Mindfulness temos a Carla, a Neiva, que trabalham de fato com a psicologia, com a psicanálise. Então, você deve procurar de fato profissionais de saúde, né? Principalmente da saúde mental, para saber se é indicado, no seu caso, tomar ou não medicamentos, certo? Mas a prática da meditação, ela não é um substituto para medicamento, não é um milagre, certo? Ela é um complemento e ela reduz, isso a ciência já comprova, significativamente os efeitos colaterais do remédio, né? Ela também proporciona que aos poucos a pessoa consiga reduzir as doses, isso também já existem estudos, mas se você se sente ou alguém que você conhece em um momento, digamos assim, delicado de vida, sem dúvida o medicamento pode ajudar, desde que seja prescrito por um profissional qualificado, né? E também com o auxílio de um psicólogo, porque também não adianta a gente só tomar remédio e não buscar a causa daqueles sintomas. É como se a gente estivesse apenas podando a árvore, quando a gente também deve pensar em cortá-la pela raiz. Então, por vezes, o remédio ele não vai nos ajudar a realmente cessar a raiz do problema. Isso vai ser possível através da terapia ou da psicologia, ok? Lígia pergunta se a live de hoje ficar disponível aqui. Estou muito atarefada, vai ficar assim, Lígia. Também vocês podem encontrar no YouTube, Momento Mindfulness, ok? Como foi difícil fazer essa prática? Parece que a ansiedade está agarrada em nós. Exato, Suzy. Que bom que foi difícil, né? Porque se tivesse sido fácil é porque tinha algo errado. Então, quando a prática é difícil, gente, isso é um ótimo sinal. É sinal que estamos investigando algo novo. É sinal que estamos tendo a coragem de entrar em contato com aquilo que é bem profundo dentro de nós, que às vezes nós passamos a vida inteira negando e apenas alimentando ainda mais aquilo. Então, à medida que é como se fosse um monstro mesmo, uma sombra. Se eu estou olhando a sombra, eu posso pensar, é um monstro aquilo ali. Mas à medida que eu começo a me virar, a me olhar daquela ansiedade,
Mas quando eu olho, é apenas o reflexo é apenas a sombra de uma pedra, né? Então a mesma coisa com as nossas ansiedades. Talvez quanto mais você tente investigar as suas ansiedades, mais você enxergue elas como algo que pode ser acolhido e pode ser trabalhado, né? Então, com certeza, no começo é difícil essas práticas investigativas de olhar para essas coisas, né? Mas é muito importante. Então, que bom que você percebeu que a ansiedade está agarrada em você. Então é isso. Todo mundo dizendo aqui que gostou da participação da Ariel, que bom que vocês não ficaram chateados. É isso. Gratidão, gratidão. Então é isso, gente. Gratidão a todos vocês. Olá, Isabel. Obrigado pela presença de todos. Neia, Aricleia, Romeu, Ângela. A voz de sua criança foi como um símbolo. Não atrapalhou absolutamente nada. Um som muito agradável. Ah, que bom, Mariângela. Obrigado. Vocês estão realmente muito equânimes. Porque eu achei que vocês iam achar desagradável. Um tema interessante é a melancolia. Isabel, esse tema eu já falei, tá lá no YouTube. Você pode encontrar lá o vídeo, depressão, melancolia, falei sobre isso. Bom, queridos, que bom que vocês gostaram da participação da Ariel, minha filha, e que bom que vocês também estiveram aqui conosco nesse dia de hoje, investigando um pouco mais a ansiedade. Então essa live ela vai ficar disponível aqui no IGTV e lá no YouTube. E eu espero que vocês tenham uma boa noite de descanso, aproveitem o que foi dito aqui hoje, o que vocês conseguiram perceber em vocês mesmos, para que nós continuemos nos apoiando e caminhando juntos, certo? Nesse processo de meditar e de se tornar uma pessoa mais conectada com o momento presente, ok? Então, até amanhã às 18h30 e obrigado pela dedicação de vocês ao cultivo dessa prática. Até logo!